Generais de 4 estrelas estão prestes a perder a patente pela primeira vez na história do Exército Brasileiro. E isso coloca as Forças Armadas no centro de um debate sem precedentes. O assunto vem sendo tratado de forma cuidadosa, mas já desperta a atenção em todo o país. A presidente do Superior Tribunal Militar, ministra Maria Elizabeth Rocha, afirmou que militares que forem condenados pelo Supremo Tribunal Federal podem perder sua patente, mesmo os que já estiverem na reserva. Essa posição do Superior Tribunal Militar deixou claro que as Forças Armadas brasileiras estão prestes a sofrer uma revolução histórica. A declaração da ministra mexeu com os brios dentro da caserna, porque nunca se cogitou que um general de exército, o mais alto posto da hierarquia militar, pudesse enfrentar um processo desse tipo. Até hoje, isso era inimaginável, o que dá ao tema uma relevância inédita. E neste vídeo vamos abordar se realmente é possível um general 4 estrelas na reserva perder a patente. E a gente volta a falar sobre a prisão do general Braga Neto. O Exército confirmou que ele será levado para a 1ª Divisão de Exército na cidade do Rio de Janeiro. Atualmente existem apenas 19 generais de 4 estrelas no serviço ativo do Exército Brasileiro. Cada um deles ocupando uma posição estratégica, seja em comandos no Estado-Maior ou em funções representativas, o que mostra a escassez de vagas e a limitação para atingir o posto máximo dentro do Exército. A eventual perda de patente por um oficial 4 estrelas, que voltaria a ser civil, seria um marco que entraria para a história militar brasileira. A legislação prevê que, em caso de condenação definitiva, o Ministério Público Militar pode acionar o Superior Tribunal Militar para decidir se o oficial ainda é digno de manter o posto. Não se trata de revisar condenações, mas de avaliar a compatibilidade da conduta com a farda. A medida, se aplicada, significa mais do que perder um título, pois um general que perde a patente deixa de ter todos os direitos ligados à função, desde o uso da farda até benefícios do oficialato, sendo uma mudança completa no seu status militar e o retorno à vida civil. Perfeito. O senhor, porventura, coordenou alguma ação da ABIN ou orientou a ABIN para que a agência produzisse relatórios e documentos com informações falsas sobre a eleição de 2022? De maneira nenhuma, não havia clima. Não, perfeito, general. O clima da ABIN era muito bom. Não, mas, general, a pergunta é só sim ou não, desculpa. O senhor coordenou ações da ABIN, orientando para que a agência produzisse relatórios e documentos com informações falsas sobre a eleição? Não fui eu, general Heleno. Que fique nos anais aqui do Supremo. Foi o seu advogado. Sim, senhor. Obrigado, senhor ministro. É só um sim ou não, general. Quando um oficial general perde a patente por decisão da Justiça Militar ou determinação do Presidente da República após o processo legal, ele deixa de integrar as Forças Armadas e retorna automaticamente à condição de civil comum. A perda de patente de oficiais das Forças Armadas está prevista tanto no Estatuto dos Militares quanto na Constituição Federal de 88. Na Constituição, os termos são claros, abre aspas. O oficial só perderá o posto e a patente se julgado indigno do oficialato ou com ele incompatível, por decisão de tribunal militar de caráter permanente em tempo de paz ou de tribunal especial em tempo de guerra. Fecha aspas. Esse debate sobre o futuro de alguns generais, como é o caso do general 4 estrelas Braga Neto, que já foi ministro da Defesa no governo passado, acontece justamente às vésperas de julgamentos no Supremo Tribunal Federal, que podem trazer condenações a oficiais acusados de envolvimento em acontecimentos recentes. Caso isso ocorra, o Superior Tribunal Militar terá de analisar se cabe a perda das patentes ou não. A posição firme da ministra Maria Elizabeth Rocha da Suprema Corte Militar, ao reforçar que não existe blindagem para nenhum posto, gerou reações diferentes. Para alguns, é a confirmação de que a lei deve ser aplicada a todos. Para outros, soa como um gesto simbólico de pressão sobre oficiais de alta patente.
Para as Forças Armadas, o assunto é delicado. Sempre se falou em hierarquia e disciplina, mas a perda de uma patente desse nível nunca foi aplicada. Agora, essa possibilidade deixa em aberto como a instituição reagirá diante de uma decisão tão inédita. A repercussão também ultrapassa os quartéis. Juristas, políticos e até lideranças internacionais, como o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, acompanham o tema com atenção, porque envolve diretamente a imagem das Forças Armadas em um momento de grandes desafios para o Brasil. Vale ressaltar que outros oficiais, como até mesmo o ex-presidente Jair Bolsonaro, corre o risco de perder a patente por decisão do Superior Tribunal Militar, caso haja condenação no Supremo Tribunal Federal. A perda da patente não ocorre de forma automática apenas porque um oficial foi condenado no Supremo Tribunal Federal. Pela legislação brasileira vigente, mesmo após uma condenação criminal, é necessário um julgamento específico no Superior Tribunal Militar para avaliar se o oficial é indigno de permanecer no oficialato ou se sua conduta é incompatível com a farda. Somente após essa decisão do Tribunal Militar é que a perda do posto e da patente pode ser declarada oficialmente, o que mostra que existe uma segunda etapa de análise, antes que a medida mais extrema seja aplicada. A eventual perda de patente de um general teria um peso simbólico fortíssimo, pois acirraria as discussões sobre a relação entre militares, política e sociedade. Seria, sem dúvida, um divisor de águas na história militar brasileira. Nos bastidores, comenta-se que muitos oficiais da ativa estão atentos, mas evitam falar publicamente. O silêncio não significa desinteresse, e sim prudência, diante de um tema que toca diretamente a estrutura e a tradição da carreira militar. Oficiais da reserva também não estariam isentos, como deixou claro a presidente do Superior Tribunal Militar. Isso reforça que a dignidade do oficialato deve ser preservada em qualquer circunstância, e não apenas durante o tempo de serviço ativo. Para parte da sociedade, o simples fato desse debate existir já representa um grande problema institucional dentro das Forças Armadas. Para outra parcela, porém, soa como um risco de desgastar ainda mais a imagem dos militares, colocando oficiais de prestígio em situações de exposição vexatória, como é o caso do general Braga Neto, que no momento se encontra detido em um presídio militar. Independentemente de como cada um enxerga essa situação, o tema já deixou sua marca na história do Brasil. Vale destacar que, recentemente, membros do Partido dos Trabalhadores, que é a mesma legenda do atual presidente da República, foram agraciados com condecorações e medalhas no Superior Tribunal Militar, por bons serviços prestados à Justiça Militar. Entretanto, muitos se perguntam até hoje quais foram estes serviços prestados e se essa homenagem a membros de um partido específico não comprometeria a imparcialidade nas decisões proferidas na Suprema Corte.